A graça e a paz do Senhor Jesus para todos presentes e os que estão online, um pouco na distância, mas com certeza sentindo a presença do nosso Deus, o nosso Pai. Estou feliz de estar aqui nesta noite, juntamente com a minha esposa Aparecida, e desde já quero agradecer o pastor Eliezer, irmã Roseli, família, pela recepção que tem dispensado a nós. E realmente tem sido 2 dias, sim, maravilhosos, de edificação. Amados, a palavra ouvida, viu, pastor Eliezer, gera vida. A palavra ouvida e absorvida, ela gera vida. A palavra ouvida e não absorvida, a pessoa continua sem vida. Então é por isso que nós devemos sempre estar cobrando, né? Para ver se realmente as pessoas estão absorvendo a palavra do Senhor. Porque muitas vezes falamos, aí saem, e eu tenho o hábito de perguntar qual o tema da mensagem, primeiro, segundo, terceiro tópico, qual a aplicação para a tua vida. Nem todos, né? Depois do culto sabem. Às vezes não precisa chegar segunda, terça, quarta-feira, logo mesmo no momento após o culto, né? As pessoas não sabem, mas é bom nós sempre estar absorvendo essa palavra maravilhosa. Eu disse que estou feliz por estar numa igreja missionária, uma igreja que fala sobre missões e uma igreja que faz missões. Não é da agora que eu tenho ouvido, né? Em 2012, quando o pastor Eliezer assumiu a Convenção Nacional pela primeira vez, alguém me disse assim, olha, vai ser algo diferente nos campos missionários. Quanto missão, vai ser diferente, porque o homem faz missões. Não apenas de boca, né? Mas na prática, investindo, amando. E que coisa maravilhosa quando alguém está orando por aqueles que estão lá bem distante, né? Pastor, eu vou trabalhar num texto que o senhor trabalhou há 3 meses atrás. Vou ser um pouco audacioso, né? Mas assim, esse texto me alcançou no final dos anos 90. Eu fui convidado para ir até o Nordeste. Eu estava em transição de trabalho, de emprego. Estava desocupado naquele momento e um amigo me convidou para acompanhá-lo até o Nordeste. Ele tinha uma carreta e iria transportar alguns produtos. Eu disse, vou para conhecer. E quando cheguei ali no Nordeste, numa manhã, fazendo a minha devocional, de repente veio o texto. Está lembrado desse texto? Que o senhor pregou há 3 meses atrás? Nem pode, né? Tantas mensagens. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Então vejam bem, o tema da mensagem, a missão é de todos os cristãos. Não tem mais nem menos, mas a missão é de todos os cristãos. Eu gostaria de ler esse texto, Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Aguardo sim os irmãos encontrar. Podemos? E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desagarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros
para a sua seara. Querido e maravilhoso Deus, peço que o Senhor possa, Senhor, estar nos usando para trazer nesta noite a Tua palavra de uma maneira simples, mas bem eficaz, poderosíssima, como sempre foi. Ó Deus, que o Senhor alcance os que estão em casa também, ó Deus. Que eles possam absorver essa porção especial, qual o Senhor nos dá nesta noite. Eu oro e lhe agradeço desde já, em nome de Jesus. Podeis assentar. A missão é de todos os cristãos. E como eu disse, esse texto me alcançou numa manhã próxima a Natal. Eu estava ali fazendo o meu devocional e de repente Deus me levou até esse texto. E eu li e imediatamente eu respondi: eis-me aqui, Senhor. Horas depois, ou dias depois, 1 ou 2 dias, a ficha caiu. Falei, meu Deus, olha o que eu respondi. Aqui para o Nordeste, tinha uma imagem terrível do Nordeste, como estava falando com o pastor Eliezer e a irmã Roseli, a imagem distorcida. Eu falei, meu Deus, vim para o Nordeste, e os dias se passaram, voltei a Goiânia, aproximando da minha casa, o Espírito Santo me disse, por esses 3 dias, receberão um convite. Até hoje eu ainda sinto aquele impacto, né? E não foi 3 dias. O pastor José Balbino, creio que conhece, em memória, estava fazendo um tratamento em Goiânia, hospedado na casa do pastor João de Almeida. E ali ele já estava conversando com meus filhos, indiretamente com a Aparecida. E quando eu retornei do Nordeste, ele disse, pastor, se o senhor tiver pensamento um dia ir trabalhar no Nordeste, fale comigo. Mas assim, ele não esperou muito tempo. Ele começou já a fazer o convite, né? E eu falei, meu Deus, e agora? O Miguel, meu filho mais velho, ele se animou. A Nádia falou, pai, não tem igreja para nós trabalhar aqui em Goiânia. O pastor João estava já sondando um bairro para a gente iniciar um trabalho. A Aparecida tinha passado no concurso público municipal e naqueles dias tinha sido chamada. Ia preparar a documentação para entrar no serviço público, na prefeitura. E de repente, esse convite. Eu havia terminado um contrato com a prefeitura de Aparecida de Goiânia, estava esperando ser renovado. Um antigo trabalho no escritório de advocacia, a ex-patroa foi até lá na minha casa convidar-me para retornar. Então todas essas coisas boas estavam acontecendo. E um amigo falou, olha Adilson, eu preciso de alguém no meu escritório porque eu não fico lá. E o outro sócio fica sozinho com a equipe dele e eu preciso de um representante. Outro convite. Mas o primeiro convite que o Senhor fez, falou mais alto. Para que eu pudesse abrir mão de tudo isto, ir ao campo missionário. A missão é de todos os cristãos. Vejam bem, amados, alguns irão e outros ficam. Mas o certo é que todos devem fazer missões. Nem todos estão aptos para ir, nem todos querem ir. Mas ao ficar, deve continuar fazendo missões. E eu coloquei aqui, uns irão e outros ficarão. Mas o certo é que todos devem fazer missões. Para esta finalidade, o Senhor da Seara nos chamou. Muitos acham que é uma missão simplesmente do pastor, do evangelista, do presbítero, do diácono, do auxiliar, de alguém que não deu certo na vida, profissionalmente falando, então vai para o campo missionário. Foi por isso que eu fiz essa introdução falando do trabalho que a Aparecida tinha pela frente.
os convites que eu tive, então não fui para o campo missionário como um desocupado. Eu fui porque a chama começou a arder dentro de mim. Enfrentei a Aparecida, enfrentei a Nádja, parentes e amigos, e fui para uma cidade bem pequena. A cidade que quando eu cheguei, conversando com o Senhor, falei: Senhor, como que eu irei viver nessa cidade? A prebenda era mínima, a igreja estava doente, aproximadamente 13 pessoas, um escândalo atrás de outro aconteceu naquela igreja. O Senhor falou: eu lhe chamei, eu lhe trouxe, eu vou te sustentar. Aleluias! Mas foi coisas maravilhosas que aconteceu ali conosco. Os que irão ao campo missionário devem ter a inquietude de Jesus, ser inquieto por Jesus. Aí veja bem, aqui no versículo 35, diz que: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Então precisamos ter também essa inquietude de não ficar parados, de sair de onde está e procurar vidas. Jesus percorria todas as aldeias para levar a palavra transformadora do Senhor, nosso Deus. O missionário precisa ter a mesma inquietação que Jesus teve. Ele andava de aldeia em aldeia, festa de casamento, não é verdade? Na bodas da Galileia, Jesus estava no casamento. Jesus também foi a velório, onde ele ressuscitou mortos. Jesus foi em enfermarias, aquele homem, 38 anos, enfermo. Jesus passou por Jericó, curando, transformando vidas. E a missão do missionário não é diferente. Ela é até mais ampla do que a do Senhor Jesus. Então, a missão é de todos os cristãos. E precisamos ter essa chamada que seja por dentro. Quando eu digo por dentro, e não digo por fora, por causa das necessidades. Então por dentro, aquela chama começa a queimar. Quando eu vi, lá no Nordeste, a voz do Espírito Santo, além de eu estar lendo, eu também ouvi. E como fugir? Como fugir? Os que irão ao campo missionário devem ter a inquietude que Jesus teve, a preocupação que Jesus teve. Enquanto os apóstolos estavam almoçando, foram buscar comida, a preocupação de Jesus, lá em João, era a seara, era vidas. Vidas que precisavam ser transformadas. Precisa ser a minha preocupação. Mas os que vão, os que irão e os que ficam, têm também a missão daqueles que ficam. Os que irão precisam sair da zona de conforto e ir ao encontro dos frutos que estão no ponto de serem colhidos. Você não pode ficar apenas na margem da lavoura, da plantação, alcançar apenas com a mão. Você tem que entrar na lavoura, na seara. Na margem da lavoura, muitos estão colhendo. Dias atrás eu passei próximo a uma fazenda e muita pocã, muita laranja. Eu lancei a mão e colhi algumas. E lá no meio, não é todos que vão.
Então, não somente ficar na margem, tem que adentrar na seara. Isto nos custa renúncia. De quê? De família, de igreja, de bens materiais. Precisamos avançar, que os frutos estão maduros. E quando saímos da nossa zona de conforto e começamos a andar como Jesus andou, nas aldeias, enfermarias, lugares distantes, encontrando todo tipo de pessoas, aí a gente vê a necessidade. Os que ficam, nem sempre, têm essa noção da seara do Senhor. Seja aonde o Senhor da seara mandar. Houve também um convite, antes de Uiraúna, para Alagoas, estado de Alagoas, uma cidade que fica próximo a Maceió, mais ou menos uns 20 quilômetros. E o pastor disse, olha, tem essa cidade e tem também um sertão da Paraíba. Essa cidade próximo a Maceió, 10 minutos para a praia, 15 minutos. Então a sua família vai ter uma vida melhor. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração o Alto Sertão da Paraíba. Lugar bem distante, um lugar realmente assim difícil para quem morava numa capital como Goiânia. Mas isso é renúncia. Aí Aparecida queria, pastor, comer pão do supermercado doidão que tinha lá em Goiânia. Queria comer alface do mercadinho fulano. Falei, não, minha irmã, aqui não tem isso aqui. Vai comer o pão que o Senhor vai nos dar. E ali nós começamos a reerguer, sob a graça de Deus, aquele trabalho. E o que me chama muita atenção é como que Deus age quando a gente se coloca à disposição dEle. Como eu já disse, a igreja sofrida, pequena, de repente uma senhora de 90 e poucos anos vai a óbito. Era membro da igreja. E o filho dela chegou até a mim e falou, pastor, a minha mãe gostava muito da igreja. E lá tem um costume no Alto Sertão, não sei se aqui, quando alguém falece, antes do sepultamento precisa passar na igreja. Quando era católico e depois de cristão, também faz essa exigência. Passar na igreja. E eu não sabia. E ele veio e falou, pastor, tem como passar com a minha mãe, o corpo da minha mãe na igreja? Aí o Espírito Santo falou, é agora. Olha a visão. Tem sim, meu irmão. As poucas irmãs da igreja, eu pedi para fazer uma limpeza geral, preparar a igreja, que o corpo da irmã Joaquina iria passar pela igreja. As horas foram se passando e ele retornou e falou, pastor, não vai ter como passar com a minha mãe na igreja. A minha irmã atrasou e vai demorar a chegar e o corpo não vai suportar. Aí o Espírito Santo falou assim, não vai abrir mão dessa oportunidade. Eu disse, meu irmão, qual o desejo da tua mãe? A igreja, pastor. Eu falei, então vai ser 10, 15 minutos. Ele disse, se for assim, então tudo bem. E levar o corpo da irmã Joaquina para a igreja. Enquanto isso, abre por favor, Salmo 92, versículo 13 e 14. E levar o corpo. E ali realizamos um culto fúnebre. Maravilhoso, olha só, quando você fala maravilhoso, um culto fúnebre, sim, porque a partir daquele momento, Deus nos abençoou de uma maneira grandiosa. Uma das filhas foi por muitos anos vereadora da cidade, então tinha um grande conhecimento da cidade e da região.
o templo, o prédio da igreja ficou superlotado, a calçada, a rua, e nunca mais a Igreja Batista Independente de Uiraúna foi a mesma. Alguém pode ler? Eu posso fazer uma contextualização. Até os mortos, firmado na palavra de Deus, bem alicerçados, até na morte, produz. Como eu disse, nunca mais a igreja foi a mesma. Quando lançávamos um convite, a igreja lotava. Eu batizei filhos da irmã Joaquina, tem neto sendo batizado, tem bisneto sendo batizado. Olha a irmã Joaquina frutificando após a morte. Isso não tem uma recompensa maior para um missionário, para aqueles que irão levando a palavra de Deus. Dias atrás, meses atrás, eu estava no aniversário da igreja e fiquei olhando o ministério de louvor. Pai, filhos e netos. Falei, olha que coisa maravilhosa. Então, amados, vale a pena ir pelos campos afora. Jesus não ficou quieto. Ele não ficou no templo em Jerusalém, ministrando. Os que ficam devem estar na retaguarda dos que irão. A missão é para todos. Retaguarda, como entender essa palavra? Retaguarda é um conceito que é usado de várias formas no âmbito militar. O termo pode referir-se à força que avança na última posição ou que se encontra a uma maior distância do inimigo. Como o pastor Elias disse, segurando a corda. Então fica uma equipe na retaguarda enquanto outros avançam. Mesmo distante do inimigo, precisa estar atentos, apercebidos com os acontecimentos daqueles que foram. Porque a missão é de todos. Os que ficam devem estar cobrindo os que irão de oração. Mas não é oração esporádica. Não é uma vez outra. Mas saber que ele está na retaguarda, ele precisa estar segurando os que foram em oração. Eu fui para o Nordeste, fiquei 20 anos no Nordeste. Nos lugares mais difíceis, eu entrei. Mas algo que me sustentou, muitas pessoas orando por mim. Muitas pessoas orando pela minha família. Alguém, pastor, estou orando por você. Falei, por isso que eu me encontro em pé. Pastor, eu quando estou pregando e de repente quando eu vejo alguém assim bater os olhos, né? Mais rápido, né? Aí eu falo assim, igreja, vamos colocar em pé? De repente acha que é para concluir, mas depois pode assentar, que é o sangue circula, né? E a pessoa fica bem atenta novamente. Voltando aqui. Tanto os que irão quanto os que ficaram, precisa ter uma visão além de Jerusalém. Ter uma visão além de Jerusalém, além da igreja local, além da tua cidade. Precisa ter para orar, ter uma atenção para que possa manter o obreiro, o pastor, o missionário firme lá
no campo de batalha. Precisa estar atento com as suas necessidades, não somente financeira. Muitos acham quando um pastor, quando um missionário vai até uma igreja, procura um pastor, procura alguém, é somente pela uma oferta. Não, precisamos dar atenção. Precisamos ser alimentados com palavras de ânimo, de estímulo, motivação, porque estamos diante do inimigo maior, que é Satanás. Precisamos da cobertura dos irmãos. Precisam ter uma visão além de Jerusalém. Precisa sentir também na Judéia. Como está a Judéia? Como está Samaria? Como estão os confins da terra? Os que irão devem ser representantes de Jesus na seara, ou seja, no campo missionário. Os que irão devem ser o representante de Jesus na seara, ou seja, no campo missionário. Os que irão devem ser os ouvidos de Deus. Onde estão os ouvidos de Deus? Será que alguém aqui ou em casa poderia dizer: eis-me aqui? Agora, eis-me aqui custa um alto preço. Preço da renúncia. A solidão. Um missionário está no meio de 1 milhão de pessoas, mas se encontra sozinho, se sente sozinho. Como ouvimos ontem nas ministrações. Os ouvidos do Senhor, para ouvir o clamor dos que sofrem, dos que padecem. Aqueles que irão, se não tiver ouvidos bem aguçados, sensíveis, como irão realizar a obra do Senhor? Poderão ignorar. De repente, o socorro precisa ser para ontem. E há muitos vagarosos. Lembro bem de um pastor que foi solicitado para ir na casa de uma família na quinta-feira. Ele disse: olha, hoje eu não posso, que terminou o culto agora. Amanhã também não, e aí no sábado. Domingo é culto. Na segunda é minha folga. Eu irei na terça. Os ouvidos agravados. E além dos ouvidos, aqueles que irão precisa também ser os olhos de Deus. Para contemplar o sofrimento, a necessidade daqueles que estão padecendo, daqueles que estão caminhando em passos largos e rápidos para a perdição eterna. Os olhos para ver que os frutos da seara está pronto para ser colhidos. Aqueles que irão precisa também ser a boca de Deus, levando ali a palavra que transforma vidas, que conduz ao reino de Deus. E essa palavra é tremenda, essa palavra é maravilhosa. Saindo de Uiraúna, indo para Teresina. Moramos ali 11 anos. Chegamos também numa situação que a igreja já havia fechado, os móveis estavam guardados no Maranhão, uma cidade próxima a Teresina, e começamos ali na estaca 0. Mas o maravilhoso é você começar a preparar a terra,
desbravar, prepara a terra, lança a semente. Aí o Senhor manda a chuva. E a semente germina. A árvore começa a produzir frutos. Que coisa maravilhosa. Mas quantas lágrimas foram derramadas ali em Teresina. Às vezes, Senhor, olha, não aguento mais, me tira daqui. Mas outra vez eu fiz uma oração e falei, Senhor, onde o Senhor me mandar, eu irei. Aí o Senhor trouxe essa palavra. Falou, olha, lembra que você disse que onde eu mandasse você iria? Aí tem uma cidade bem pequena na Paraíba que chama Santarém. Até mudou o nome, hoje é Joca Claudino. Bem pequena e ruim e quente. Aí lembrou, até para Santarém você falou que iria. Por que não fica em Teresina? Aí volta aqui. Como eu irei amar esse povo se você não ama? E é através de você que eu irei amar. Porque você é os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, meus pés, minhas mãos. Eu sim, Senhor. E o meu coração, para que as pessoas possam compreender o meu amor. Quantas vidas foram transformadas pela palavra de Deus ali, através de nós. Muitas vidas. Então isto nos dá um prazer, nos dá uma alegria de olhar para trás e falar, olha só, como Deus agiu através das nossas vidas. E além de seus braços, né, nós precisamos ser também clínico geral, psicólogos, também raizeiro, viu, pastor? Que de repente a pessoa não tem aquela fé que a oração vai curar, porque quer algo instantâneo. Aí de repente eu chegava assim com chá. Esse chá era receitado para todos. Alguém estava com dor de cabeça, dor no estômago, e olha, várias patologias. Casca de laranja. Chá de casca de laranja. E curava. Aqueles que tinham pressa, curava logo. Então, por isso que eu digo que aqueles que irão precisa ser um clínico geral. Os que ficam devem estar em sintonia com os que irão. Deixamos Teresina e fomos para Arco Verde. Mais um desafio. Quando chegamos em Uiraúna, éramos 4. Fomos para Teresina, ainda 4. Quando saímos de Teresina, 3. Saímos de Arco Verde, 2. E agora quando saí de Guaraniaçu, não sei se é 1 ou 2. Né? Mas olha só, vamos deixando coisas preciosíssimas para trás. Mas coisas preciosíssimas pela frente, também para ser alcançadas. Deixei a neta no Maranhão. Alguém disse, olha, nasceu a neta do pastor, agora ele não sai mais do Piauí. E eu saí. Não vai deixar a filha no Pernambuco. Eu falei, ela casou com um pernambucano, ela fica. E eu estou seguindo. Alguém disse, olha, vocês estão chorando porque o pastor está indo embora. Já aconteceu também com nós aqui na Paraíba. E vai acontecer também com vocês aí em Teresina. E vai acontecer também com vocês no Pernambuco. Porque, amados, há 20 anos atrás eu tive essa chamada. E continua ardendo ainda dentro do meu coração. Vale a pena estar no centro da vontade de Deus. Terminando 20 anos,
Eu falei, eu quero respirar novos ares. Aí o Senhor nos direcionou aqui para o Paraná. 5.040 quilômetros. Alguém disse, você é doido? Sim, por Jesus, por missões, por vidas. Recebemos uma igreja com quantos membros, pastor? 0. Olha só, quando o pastor Zaqueu me convidou, de imediato ele não disse. Ele falou, só tem um probleminha lá, pastor. A igreja está vazia, pode ser que voltem 10, 20 ou 30, mas não sei. Bem desanimado. Perguntou, que dia que você quer ir conhecer Guaraniaçu? Isso foi numa quinta-feira, eu disse, amanhã. Já amanhã, ele pegou o telefone para o pastor Jorge, falou, olha, o homem vai amanhã. Aí ele voltou e falou, vai ficar quantos dias lá? Eu falei, eu não sei, porque eu estou indo para ficar. Aí ele falou, não acredito uma coisa dessa. Mas, amados, não é por ilusão, não é por querer aparecer, porque o Espírito Santo estava ali, queimando dentro de mim, o fogo para ganhar vidas. Estava falando com o pastor Eliezer, na sexta-feira, eu saí de casa, assim, com aquela vontade de falar de Jesus. Aí Deus me enviou a 2 irmãs, e depois, mais um outro que chegou, eu falei, agora eu vou na Secretaria Municipal de Saúde. A semana anterior eu tinha feito uma reunião, a convite de uma chefe de sessão. Aí eu falei, eu vou me oferecer. Eu fiquei sentado lá. Pastor, tudo bem? Tudo bem. Espera um pouquinho. Falei, não, irmã, pode ser para tarde. Ela reuniu mais de 30 pessoas no auditório. E ali eu preguei a palavra de Deus, falei do amor de Jesus, orei por eles e voltei para casa alegre. Falei, olha, ganhei o dia hoje. E esses dias bem frio, né? Depois do almoço sempre eu durmo um pouquinho, sempre falo para Aparecida, 20 minutos. Aí depois eu grito, falo para Aparecida, mais 20 minutos. Se alguém chegar, fala que é só mais 20 minutos. Falei, hoje eu posso dormir a tarde toda. Por quê? Levando a palavra que transforma vidas. Voltando no quarto ponto, os que ficam devem estar em sintonia com os que irão. Devem sentir as dores. 2018, olha, eu tive uma crise terrível. Que quando você não começa ver, quando você começa a ver que a igreja, que as vidas não estão chegando, não estão sendo transformadas, começa a entrar em crise. E eu entrei em crise. A igreja não avançava. A palavra parece que batia e voltava. O início de depressão. Mas eu fiquei em silêncio. Porque campo missionário, Seara, é um lugar de solidão. Você não encontra ninguém para compartilhar. Eu aproximava de alguns dos pastores e começava a conversar. É isso mesmo, isso acontece. Quando você sai do habitual, as pessoas te ignoram. Eu procurei vários pastores. Ninguém emprestou ouvido. Ninguém sentiu a minha dor. Aí o pastor tem que ser forte, né? Não pode abrir para a igreja, para a família. Acha que não pode? As dores, as lágrimas. Então por isso que precisamos que alguém fica na retaguarda para cuidar daqueles que foram. Vocês que estão aqui no prédio da igreja, os que estão em casa, precisam ser despertados para isto. No dia da despedida, aquela festa maravilhosa, a maioria pede o contato telefônico, endereço,
número da conta. Os dias vão se passando e as pessoas vão esquecendo e o missionário fica lá. Então, os que ficam precisam sentir as dores, as lágrimas, desilusões. Precisa. Aí, o que Deus fez? Deus fez algo assim tremendo. A igreja do Jardim São Paulo, Sorocaba, sempre nos abençoou. Sempre. No âmbito financeiro, espiritual, presencial. Em todos os lugares que estávamos, eles foram, exceto Paraíba. E de repente a secretária ligou para mim e perguntou: pastor, gostaria de receber uma equipe de 10 a 15 irmãos para ficar com o senhor, fazer um trabalho aí? Falei, claro que sim. Então nós vamos providenciar a viagem deles. Aí de repente entrou a crise financeira, as passagens aumentaram muito. Aí ela ligou novamente: pastor, a equipe não irá, mas o pastor Alexo pode ir, ficar uns 10, 15 dias com o senhor, só para estar. Falei, claro que sim. Prepararam a viagem do pastor Alexo e ele foi para Arco Verde. Quando ele chegou, falou: pastor Adilson, não estou aqui para cobrar nada do senhor. Até porque ele não é membro da diretoria, nem da convenção. Estou aqui para estar com o senhor, somente isto. E ali ele abriu o coração para mim, eu abri o coração para ele. E nós, assim, foi se interagindo. Mas foi algo tremendo, algo maravilhoso. Então aquela igreja que estava na retaguarda, chegou no momento exato. Meses depois, dias depois, eu comecei a sentir o poder do Espírito Santo operando na minha vida. Algo assim tremendo, porque ele retornou e ele conversou com a igreja entrou em oração. Foi um avivamento individual. Eu andando pelas ruas de Arco Verde, eu chorava. De tanto sentir a graça, o poder de Deus. Então, de repente, possa acontecer isso com vocês. Eu vou em tal lugar. Outra época, estávamos assim, não passando dificuldades financeiras, mas no limite. Ainda alguns minutos? E de repente o pastor Filemon, em memória, ele mandou uma carta. E na carta, dentro da carta, estava ali um cheque. Ele disse: pastor, é para o senhor comer uma pizza com a família. Fazia 3 meses que a gente não saía para comer nem sequer um pão com água lá fora. Mas não estava faltando nada lá em casa. Qual o tema da mensagem? Deus mandou a pizza. Olha só. O que me emociona é porque Deus cuida de quem cuida de pessoas. Quando a igreja cuida, ela será cuidada. Quando o missionário, o pastor cuida, quem vai cuidar dele? Deus, através de pessoas. Aí passou o tempo, de repente, outra carta. O pastor já tinha partido para a glória. Uma moça, um membro da igreja, falou: pastor, aqui estou mandando uma pizza, como o meu pastor mandou para o senhor um dia. Então, por isso, copie. Muitos aqui serão pastor, pastora, missionária. Copie isto do pastor que tem missões no coração. Caminhando para o final, voltando no tema, a missão é de todos os cristãos. A missão é de todos os cristãos. Os que irão e os que ficam para segurar a corda. Mais de 2000 anos que essa palavra foi escrita, foi falada, ou melhor, foi falada por Jesus Cristo.
Naquela época faltava obreiros para a seara. E hoje continua faltando obreiros para a seara do Senhor. Pessoas que têm a inquietude de Jesus, que têm a visão de Jesus, que têm o amor de Jesus. Ou seja, que tenha compaixão. O que quer dizer compaixão? Se colocar no lugar da pessoa que está sofrendo. 20 anos no campo missionário. No meu relatório final para a Convenção Regional do Pernambuco, eu disse, olha, durante 20 anos, não ajuntei dinheiro, mas ajuntei vidas para a glória do Senhor. Quantos batismos, quantas vidas arrebentada, desgraçada, hoje servindo o Senhor. Pessoas abandonadas pela família. Uma família grande, apenas a esposa falava com o marido, os filhos já tinham desistido. Aí de repente lá na igreja, sendo discipulado, depois as águas, uma vida transformada, até hoje servindo o Senhor. Quantas vidas! Isto nos causa uma alegria imensa. Não ajuntei dinheiro, mas ajuntei vidas para a glória do Senhor. Isso vale a pena. Cheguei em Guaraniaçu com um carrinho, que cada dia eu tenho que dar uma consertada nele. As caixas de ar, eu não sei como que nos trouxe até Guaraniaçu. Quando o chapeador começou a mexer, na primeira, falou, pastor, tem que trocar a outra também. Vem cá, pastor. Aí com o dedo assim, bem suave, desmanchando. Foi Deus. Então, tem algo melhor para um missionário? Então, eu creio que eu tenho uma chamada. E essa chamada não termina. A Aparecida queria voltar para Goiânia, depois dos 20 e poucos anos no Nordeste. Falei, ainda não. Mas, falei, ainda não. Falei, agora vai ter uma confusão aqui, Aí tem uma confusão. E aí a casa montada, a filha não tem previsão de sair do Pernambuco e o coração dela lá, da Aparecida. Falei, Aparecida, o seguinte, se você não tem fé para ir, então vai pela minha fé. Depois falei, Senhor, perdoa pela arrogância, Falei, vai pela minha fé. Aí ela... Teve outro também. Falei, olha, Aparecido, é o seguinte, se você não quiser tirar o ano sabático comigo, que eu preciso descansar, preciso realmente recompor, você pode ir para Goiânia. Temos lá uma casinha, só que nós nunca mais iremos nos encontrar. Pronto, ela desistiu na hora. O negrão, falou, vou abrir mão. Verdade. Eu falei, meu Deus, perdoa-me pela arrogância, Mas concluindo, amados, vale a pena investir em missões. Mesmo você não podendo ir, vai através da tua oração, do teu apoio moral, das tuas finanças, do teu amor, mas não deixa de ir. A missão é de todos os cristãos. O Senhor nos chamou para uma finalidade bem definida: fazer missões. Pode colocar em pé, por favor? Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Eu disse, olha, enquanto tiver uma vida para ser ganha, eu quero estar à disposição do Senhor para ganhar essa vida ou outras vidas mais. É realmente um grande privilégio ser obreiro
ser obreiro desse Senhor da seara. Todas as dificuldades eu tenho, mas tenho vontade de fazer a obra do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Todos os dias eu levanto e falo: o que o Senhor quer que eu faça hoje? Senhor, me leva onde tem um coração sem o Senhor. Ou me traz essa vida. Não importa o horário, não importa o dia. Fecha teus olhos. Que o Espírito Santo de Deus possa estar falando mais e mais ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Que o teu coração seja agora aquecido pelo Espírito Santo. Oh, glorioso Deus. Pai querido, maravilhoso Deus. O que a mensagem não conseguiu transmitir nessa noite, que o Senhor continue a falar em cada vida, ó Pai. Oh Deus, essa é uma igreja missionária, é uma igreja que ama na prática, que ama com os ouvidos, que ama com os olhos, com a boca, com as mãos, com os pés, com o coração. Que o Senhor continua usando esta igreja de uma maneira maravilhosa, grandiosa, tremenda, ó Deus. Que essa chama que um dia queimou no meu coração, queima também, ó Deus, no coração deste povo, meu Pai. Quantas pessoas que estão a chorar, quantas pessoas estão esperando uma palavra que possa transformar suas vidas. Ó Deus, levanta mais e mais obreiros nos nossos dias, ó Pai. Oh, glorioso Deus, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade rica, ímpar, ó Deus. Quero agradecer, ó Deus, ó Pai querido, pelo privilégio de estar lhe servindo. Portanto, em nome do Senhor Jesus, abençoa todos